Bom dia a todos. Teremos início agora às 10 da manhã do webinar com Lúcia Pirró. Sejam todos bem-vindos, que aguardem o início do evento, tá? A sala já enchendo, tá? Assim, hoje, aqui em São Paulo, nós temos um lindo dia ensolarado. Lúcia Pirró está chegando na sala, isso. Assim, já temos bom dia vindo lá do Paraná, Márcia Kemmer, isso? Qual a previsão do tempo? O que você manda para a gente? Tá? A gente vai ter um final de semana ensolarado aqui em São Paulo, assim espero. Por favor, manda um solzinho para a gente. Tá? Eu aproveito enquanto estão chegando, tá? Que tudo. Aí, olha, tem sol no Paraná, muito bom, tá? Eu ontem conversei com o pessoal de Porto Alegre que estava me falando que estava chovendo. Eu tô com medo dessa chuva vir para cá, hein? Por favor, segura. 17 graus, tá? Realmente. Acho que a gente está começando. Começou o outono, né? Época de todo mundo ficar elegante, esse tipo de coisa, é legal. Bem, eu aproveito para fazer a chamada, tá? Aquela chamada tradicional do sorteio semanal. Lúcia aí! Lúcia, bom Olá, dia! bom dia, como estão todos? Bom, prazer estar aqui, viu, Ricardo? Vai ser gostoso Poxa, conversar. prazer nosso te receber. Já antecipo a audiência, o maravilhoso conteúdo que eu fui presenteado agora, nessa semana de produção. Eu te falo que eu estou muito curioso com todos esses pontos que você tem para abordar, com todo esse seu profundo Ótimo. estudo a respeito do assunto. Veja, temos audiência, inclusive, internacional. Marco Teran, lá de Caracas, ele manda um abraço aqui para gente, conferindo conteúdo Ótimo. também. Uhum. Eu quero fazer um chamado a todos, tá? Participem da campanha durante o webinar. Se você quiser ganhar uma luminária Pico da Interlight, nós sortearemos. Basta você fazer um post no Instagram, marcando os perfis @interlight.oficial, @revista Lume Arquitetura. No decorrer do dia, divulgaremos lá no Instagram da Interlight o nome da sorteada ou sorteado. Também é uma coisa que é super importante lembrar, você que está assistindo aí no YouTube ou no Instagram, tá? Essa é uma palestra interativa, portanto, para participar das enquetes, mandar perguntas também, você deve estar logado ou logado no Zoom. Temos também os certificados, que para que você receba o certificado dessa palestra, é fundamental que a assista pelo Zoom, assim a gente terá as suas informações, poderá enviar o certificado também. Tá? O ID desse webinar é 89847183365. Você que está aí no YouTube, pega papel e caneta na mão, anota, vem para o Zoom, tá? Fica mais fácil depois da gente mandar o certificado. Repetindo, 89847183365. Muito importante também, quiser ter contato com Lúcia Pirró pelas redes sociais. Lúcia, a gente te encontra lá no LinkedIn, isso? LinkedIn é uma ferramenta de encontrar profissionais que eu utilizo, é onde eu realmente me comunico. O Instagram, eu tenho um Instagram pessoal, mas é um Instagram fechado, de família. Muito bom. Então, o Então, LinkedIn a gente reserva para isso mesmo. vamos lá no LinkedIn, Lúcia Pirró, um ótimo contato no LinkedIn, tá? Uhum. Cumprimentos a todos que estão mandando mensagens no bate-papo. Veja, temos mais mensagens por aqui, o Rubem de Campos Barros também, tá? Mandando um bom dia, Lúcia. E agora 9h59, tá? Estamos quase chegando no instante de começarmos nosso evento. Tá? Assim, observações para começar. Tá, legal. Eu falaria, poxa, pega papel e caneta aí, porque tem umas receitinhas boas, né, Lucia? Assim, as receitas boas do retrofit. Como que a gente pode falar de sustentabilidade na iluminação? Eu acho que mais que receitas são conceitos, né? As coisas, os conceitos que as pessoas precisam ter são mais importantes que cálculos, muitas vezes, né? O que precisa ser feito, o que deve ser observado, isso sim. Então, acho que sim. Você pode até chamar de receita, né? Mas, no fundo, são conceitos a respeito da iluminação que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês.
Sem dúvida, o termo é fundamental. Assim, receita está muito básico para coisa, a gente vai muito mais longe do que simples receitas. Muito bom, Exatamente. Luciana. Tá? Bem, eu vou chamar o nosso institucional e logo em seguida retomamos para a gente começar o bate-papo. E que legal que a gente já tem perguntas chegando por aí. Eu estou vendo que vai ser um bate-papo muito intenso, muito bom. Sejam todos bem-vindos. Olá! Então estamos de volta, prontos para começarmos esse evento, esse bate-papo, tá? Que gostoso. E muito bom, muito bom. E para a gente dar início a essa 10ª palestra, uma honra, a 10ª palestra da temporada 2 do programa Interligar, a série de webinários da Interlight. Nós agradecemos aos presentes do Brasil e do exterior, amigos da temporada passada e também quem está chegando por aqui hoje. Obrigado pela companhia e sejam conosco todas as quartas. Nossos cumprimentos também para quem está no futuro e assistirá pelo site da Interlight essa gravação, que assim como as outras 41 palestras que promovemos, estão disponíveis nesse canal abastecido semanalmente com o melhor conteúdo das experiências e estudos compartilhados por nossos palestrantes. Esse evento é realizado pela Interlight Iluminação, fabricante nacional de luminárias arquiteturais, 100% produzidas no Brasil e que oferece 5 anos de garantia em toda a sua linha de produtos, com o apoio da revista Lume Arquitetura, totalmente digital e de acesso gratuito, sendo a pioneira em tratar exclusivamente desse tema no Brasil, hoje a principal revista do setor no país. Vamos apresentar agora a nossa palestrante. Eu creio que todos aqui já o conheçam, mas vamos lá, é sempre bom lembrar um currículo tão bonito assim. É uma honra tê-la conosco, detalhando os passos para avaliação de execução de um retrofit de iluminação. Ela possui graduação, mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo. É LEED Accredited Professional desde 2007. É profissional HBC Pro desde 2020.
professora do curso de mestrado profissional e do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, onde também coordena os cursos de especialização Lato Sensu em Light Design e Conforto e Saúde do Ambiente Construtivo. Tem larga experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em tecnologia, atuando principalmente como consultora nos seguintes temas: ambientes saudáveis, sustentabilidade, conforto ambiental, térmica, luz e acústica, consumo de energia, edifícios de escritórios, simulação computacional e eficiência energética. Seja bem-vinda ao nosso webinar, Lúcia Pirro. Uau, acho que tivemos uma queda momentânea da nossa participante. Assim, vocês estão vendo que temos um currículo muito bom exposto, né? Ah, ela voltou? Gente, problemas de internet, assim, coisas que acontecem, tá? Assim, gafes deixam o evento ainda mais interessante, tá? Dentro de alguns instantes teremos a Lúcia de volta. É tranquilo que a gente teve uma queda no link, tá? Então vamos aguardar só mais um instante. Eu aproveito esse instante para fazer o lembrete, tá? Lembrete do sorteio, o que semanalmente fazemos, ao sorteio no final do evento de uma luminária Pico Interlight. Para concorrer, basta postar uma foto assistindo a palestra marcando os seguintes perfis: @interlight.oficial e @revista Lume Arquitetura. Tá? Nós vamos colocar os perfis no chat para que fique mais simples de vocês fazerem suas publicações. Vale tanto no Stories quanto no feed. Para quem quiser encontrar a Lúcia nas redes, quiser ter um contato mais estreito, inclusive, mandar questões por aí vai, vocês podem procurar a Lúcia lá no LinkedIn, tá? Lúcia Pirro lá no LinkedIn. A internet é mágica, que quando ela soluça, ela volta rapidinho, e temos a Lúcia aqui de volta com a gente, tá? Isso nunca acontece. Olha, eu dou aula aqui de manhã, tarde, eu acho que somos um certo nervosismo da televisão. Vou Não, pensar esse minuto. Eu fiquei aqui, será que fui eu? E aí eu fui lá, realmente, o Wi-Fi deu uma. Acho que a gente fechou a porta, que ele não gostou, viu, pessoal? não, ele soluça, esse tipo de coisa Ah, acontece, mas o público tava todo mundo aqui te aguardando. Enquanto isso, eu já respondi todas as questões, tá? Eu espero não ter respondido errado, tá? Vocês confiram aí, vejam se por acaso eu respondi tudo certinho, daí depois vocês me puxam a orelha. Vamos lá, vamos começar nosso bate-papo? Como aplicar os princípios da sustentabilidade em edifícios já construídos? vamos lá. Então, olha, falando de edifícios existentes, é um grande mercado de atuação do retrofit. Tá? Aliás, é nos edifícios existentes que a gente vai trabalhar com retrofit. A tua pergunta, ela vai além, né, Ricardo? Ela vai para a questão da sustentabilidade em função disso. Então, nós temos, só em São Paulo, estava olhando até na internet esses números, quase 5.000 edifícios, né? Uma quantidade enorme de edifícios que já construídos, às vezes há mais de 10, 15 anos. Então, o retrofit, em geral, não só da iluminação, mas de outras tecnologias, é uma prática que deveria ser sempre feita, sempre fazendo uma análise para que a gente possa. Não é uma simples modernização, o retrofit, para quem está me ouvindo já pratica ou já conhece, é uma atualização de tecnologias. Quer dizer, não é uma reforma maquiada, não é só aparência, aliás, muito mais que isso, é a gente transformar esse edifício num edifício mais eficiente, tanto do ponto de vista energético e do ponto de vista da saúde. E isso é sustentabilidade também. Sustentabilidade tem um tripé: econômico, social e ambiental. Então, a gente troca a tecnologia que impacta menos o ambiente, que gasta menos energia, que produz menos efeitos negativos, porque a iluminação, vocês sabem que pode produzir muitos efeitos negativos na saúde das pessoas se ela estiver errada. E aí a gente coloca como princípio isso. Lá no fundo, o nosso trabalho, quando é bem feito,
está transformando esse edifício num edifício mais sustentável e melhorando as condições do planeta, no fundo, se nós somarmos tudo isso. Então, pensem sempre nisso. A sustentabilidade, ela está... Eu conto sempre que a minha carreira, Ricardo, ela começou como consultor de conforto ambiental, que é uma área da arquitetura que voltada à luz, acústica, térmica. No fundo, as questões mundiais a respeito de escassez energética, primeiro, nos anos 80, ficou muito claro isso desde os anos 70, depois, nos anos 90, toda uma questão ambiental, que o mundo todo se voltou para as reuniões aí internacionais. Então, aquele conhecimento que parecia que antes era só trazer conforto para as pessoas dentro dos ambientes, virou uma responsabilidade, eu chamo assim, do profissional, de tratar a iluminação corretamente, não só do ponto de vista do conforto, mas com assertiva em relação à eficiência energética, porque você está ajudando na sustentabilidade do edifício, na sustentabilidade das cidades e do planeta. Então, é uma bolha que foi me envolvendo, eu não deixo de fazer o que eu gosto, mas eu me sinto muito mais responsável alguns Mas, ô anos. Lúcia, dentro da importância toda desse tema e assim do quanto que ele é amplo, a gente sabe que lá na ponta, assim, o ponto mais sensível do humano é o bolso, né? E aí tem assim as frequentes notícias que a gente tem recebido, por exemplo, de bandeira vermelha em Tarifa. Isso daí é um fator que tem aumentado a procura pelos retrofits? Com certeza. As pessoas, na verdade, no mundo inteiro, elas economizam energia porque custa caro. Então, na medida em que você vai a um país europeu, por exemplo, que é dependente, muitas vezes, de queimar petróleo em termoelétricas para gerar energia, ou gás, a conta energética é algo que faz um alemão, como um colega meu, professor, ter um medidor de consumo na casa dele, e ele vai, de tempos em tempos, melhorando, eles melhoram a arquitetura, isolam cada vez mais o edifício para consumir menos, porque é absurdo o consumo de energia, o gasto com energia nesse país. Aqui no Brasil ainda é muito barato, se você for comparar com esses países europeus, principalmente, mas começa a pesar no bolso, sim, hoje em dia. Então, não só retrofit de iluminação, como de sistemas de ar-condicionado, bombas, tudo isso chega nos profissionais para que seja trocado para o consumo menor. Então, esse é um dos impulsos. Na hora em que essa conta de energia começa a ficar muito alta, vem a bandeira vermelha, gera talvez seja um indutor de um processo de substituição de tecnologia que talvez anteriormente não houvesse, né? Então, eu vejo assim, nesse sentido. E a bandeira vermelha vem para nós em estado crítico mesmo. Então, mesmo assim, pessoal, a nossa energia é ainda, comparativamente a outros países, muito barata. É interessante que dizer que um projeto necessita de modernização pode ser algo bastante subjetivo, né? Assim, a gente já observou essa questão financeira, que envolve desde a obsolescência dos equipamentos até a mudança de função do ambiente, né? Então, como diagnosticar essa necessidade de modernização da iluminação? Muito boa pergunta, porque muitas vezes os profissionais lighting designers são chamados por uma modernização que tem a ver com a modernização da própria empresa, né? Principalmente os edifícios, os ambientes comerciais, corporativos, de tempos em tempos mudam muito, né? Eles modernizam o mobiliário, modernizam as salas para estar sempre com aquela, digamos, aparência de estar up to date com o mercado, com o que acontece no mundo, de ser de ponta. Então, acontece muito. E, às vezes, não é nem porque houve um problema ou porque estava gastando energia, porque, realmente, a tecnologia mais atual, ela se refere, né, ela está relativizando essa empresa com a atualidade, assim. Agora, do ponto de vista de outros casos, por exemplo,
que infelizmente pouca gente percebe, é quando essa iluminação ela não é suficiente, ou ela é excessiva. O nosso organismo, infelizmente, né, pessoal, ele se acostuma tanto com a falta de luz quanto com o excesso. E aí os efeitos são dores de cabeça, problemas na visão, falta de sono, né, um estado de irritação que você não sabe por quê. E essa capacidade de percepção, ela não é simples. Às vezes a gente vai para uma situação em que, com a medição feita com um luxímetro no local, você pensa, como essas pessoas estavam trabalhando aqui com essa quantidade tão pequena de luz. Então, alguns sinais que possam acontecer na sua empresa ou na sua casa, falta de sono, falta de ânimo, dores de cabeça, podem ser indicadores de que essa tecnologia tem algum problema. E é bom consultar uma pessoa que conheça não só quantidade de luz, mas também qualidade dessa iluminação que a gente pode abordar, acho que vamos abordar daqui a pouco. Então, esse pode ser um referencial, pode ser uma conta de energia muito alta que você está pagando, pode ser a necessidade de criar um sistema de automação para que essa iluminação se desligue sozinha quando não há pessoas na sala, né? E às vezes ninguém tem esse controle, então é importante ver que você pode retrofitar o sistema por sistemas DALI ou outros sistemas semelhantes que utilizam a lógica como sistemas de funcionamento em que você pode programar muito melhor esse acendimento e o desligar dessas luminárias. Então, Lúcia, esses sintomas são importantes. desculpa. É consumo, é saúde. Eu acho que são as duas coisas, fora, evidentemente, a modernização da aparência do espaço, que realmente muitas vezes é importante também, né? Você está abordando muitos pontos que eles falam exatamente sobre saúde. Foi a saúde que transformou o mundo, né, há um ano, que colocou a gente num novo planeta, o novo velho planeta, né? Assim, um modo de vida que fez repensar uma série de coisas, inclusive o consumo. E aí, no campo das inovações, falando de um ano assim, tudo tão novo nesse mundo que a gente precisa rever tudo. O novo modo de vida imposto pela pandemia considera ambientes com maior ventilação natural, algo vantajoso para a economia de energia, com climatização também, né? Isso se torna mais importante também na iluminação? Você tocou em outro assunto que a gente aborda nos cursos de pós-graduação e na graduação, e que muitas vezes as pessoas buscam cursos de pós, por exemplo, para melhorar o seu conhecimento com a tecnologia da iluminação artificial, não é verdade? É algo que se modifica muito. Se tem uma indústria que eu acredito que evolui muito rápido e a favor de todos os aspectos, é a indústria da iluminação. Porém, eu tenho uma disciplina de luz natural, que sou eu que dou a aula, a coordenadora vai lá e se coloca para dizer, olha, a gente tem uma questão muito séria, que é utilizar as aberturas dos edifícios para trazer de forma eficiente a luz natural para dentro, o máximo que nós pudermos. O que isso traz de bom? Quando é feito corretamente, né? Não é a radiação direta que ofusca, então eu ensino vários mecanismos de filtro dessa radiação direta, que isso é muito importante. Não adianta abrir grandes fachadas de vidro e falar, eu vou ter muita luz, porque ninguém vai suportar o excesso. O excesso é tão insuportável quanto a falta, ou até mais, né? Mas pensem, né, pessoal, que a visão do exterior, a cor da luz natural, ela é a melhor cor da luz que você deve ter no momento certo para gerar a produção dos hormônios de acordar e dormir, né? Então, esse é o seu ciclo circadiano, ele funciona. Vejam, pessoas que trabalham, eu já cheguei a presenciar em shopping center, né, as pessoas ali fechadas durante um dia inteiro, e quando você chega de capa de chuva, molhado, ou com uma blusa, como é que está lá fora? O que está acontecendo lá fora? Então, a luz natural, ela é um fator de economia de energia, evidentemente. Há sistemas de automação com sensores específicos para a luz natural,
que abaixa a persiana, levanta a persiana, acende a luz, apaga a luz automaticamente, que não é uma coisa absurdamente cara, e é fantástico, você não precisa fazer nada, né? Apenas calibrar isso. E os usuários têm a visão de fora, têm a sensação do céu, choveu, não choveu, escureceu, não escureceu. Então, economizo energia e garanto um ciclo que se fecha durante o dia e a noite de saúde para os usuários. Isso é fundamental. Então, o retrofit, que muitas vezes foi a retirada das proteções solares de edifícios em São Paulo, que eu vejo com muita pena, e a cobertura com vidros espelhados, etc. Infelizmente, embora eu possa garantir conforto térmico, eu piorei extremamente a iluminação natural desse edifício, fazendo com que as pessoas abaixem persianas, porque as pessoas não conseguem trabalhar ao lado de uma quantidade de radiação tão grande, e a luz natural fica prejudicada. Então, estudar também, aí quem vai fazer um curso, ou é arquiteto e está projetando, prestem atenção em mecanismos de aproveitamento melhor da luz natural. Eu acho que isso é uma... É bem interessante quando você falou disso, você me lembrou de duas coisas. Você me lembrou primeiro daquela questão dos cassinos, que eles colocam a gente para 7 da manhã, escondido da luz natural, com um copo de uísque na frente, como se fosse algo como se fosse algo super normal, né? Não, não é normal. Então, assim, é da importância da gente viver esse ciclo, né? E aí você observou dessa outra questão dos panos de vidro, dessa herança que a gente tem, assim, de países que talvez tenham um clima mais ameno, não tenham a luz com um calor tão intenso quanto essa, que eu acho que é uma virtude. Eu amo isso. Estava até pedindo para o pessoal do Sul mandar sol aqui para cá para o final de semana, tá? Porque ficou meio depressivo com o tempo nublado. Mas, ô Lúcia, conta para gente, então, relacionado a isso, quais as técnicas modernas que podem ser empregadas para o maior aproveitamento da luz natural? Então, já retomando o que nós falamos, né? Uhum. Vamos pensar que nós moramos num país que tem muita radiação solar, né? Que incide nos nossos edifícios de norte a sul desse Brasil o ano todo. Nós não temos um céu londrino, né? Nós não estamos na Suécia. Então, a primeira coisa é imaginar que esses panos que a gente abre precisam de filtros, né? Precisam de filtros. Eu não vou tampar, evidentemente, mas eu preciso filtrar essa quantidade excessiva, que ao mesmo tempo vai melhorar a qualidade térmica já. Então, uma das características muito boas aí que tem sido abandonado, principalmente nos edifícios de escritórios, são as proteções solares exteriores, que se a gente for olhar os edifícios bem modernos que tem hoje, com técnicas de projeto, com softwares muito avançados, desenham edifícios extremamente com cara de alta tecnologia, né? Então, eu posso pensar nessas proteções exteriores. Caso não seja possível, eu preciso pensar o que eu vou fazer por dentro. Então, os sistemas de proteção interna, os sombreamentos internos, com algum tipo de visão do exterior, como essas telas que a gente tem, cortinas, ajudam, não vai melhorar tanto a questão térmica, mas já te ajuda, não baixar cortinas muito fechadas. E uma coisa que eu sugiro a vocês que estão me ouvindo pesquisarem na internet são o que nós chamamos de prateleiras de luz. Em inglês, vocês vão encontrar com o nome de light shelf, prateleira de luz, né? É um elemento que se coloca acima mais ou menos de uns 2 metros de altura, que seria a altura de uma porta, que quebra essa janela ao meio, tá? Então, digamos que eu tenho essa última prateleira aqui em cima, ela está acima da minha área de visão do exterior. Então, nessa parte se coloca uma prateleira branca, geralmente, que tem um papel de ser um elemento que a luz lá em cima bate, reflete no seu teto, e esse teto ilumina mais o ambiente. A prateleira de luz, ela é muito utilizada, principalmente fora do Brasil. Simplesmente, eu coloquei na minha cozinha, que é muito bom. Ela está bem debaixo de uma janela alta, a minha cozinha é iluminada, ela é grande aqui, e ela fica ótima, usa, tem aula, às vezes, para mostrar a prateleira.
e simples, né? Outra coisa importante para os arquitetos que estão aí projetando, porque os designers de interiores pegam o negócio pronto, eles têm que se virar com o que está lá, né, gente? Os arquitetos, por favor, pensem em estreitar as plantas dos seus edifícios para que tenha luz vindo dos dois lados, para evitar grandes miolos, né, escuros nesse edifício. Pensem em criar edifícios lâmina, átrios internos, bem com luz natural distribuída. Então, comecem a pesquisar sobre átrios, sobre sistemas de proteção e prateleira de luz. E aí tem uma outra coisa legal, tem uma empresa chamada Solatube, que faz uns tubos, ela é ótima sempre, que são revestidos internamente com espelhos, então você vai buscar, por exemplo, num galpão industrial ou num ambiente que tem uma grande área de cobertura, pontos de luz natural no telhado, e você pode distribuir essa luz por dentro como se fossem luminárias. Então, eu acho que é uma pesquisa que vale a pena fazer. E pensem, tá? A luz artificial, ela é muito mais eficaz quando ela é complementar à natural. Então, lógico que todo projeto de iluminação artificial vai pensar que à noite não tem luz, que vai ter dias mais escuros. Ah, você conhece o Solatube? Que legal. Então, veja que você tem que pensar o que eu posso fazer primeiro para que a luz natural chegue melhor. É claro que eu vou deixar o backup do artificial ali pronto, lindo e maravilhoso, mas pensar assim, faz de conta, eu falo para os meus aluninhos da graduação, faz de conta que acabou a energia no mundo. Pode acontecer. Realmente. Não vamos pensar nisso, que eu preciso vender luminária, Luciano. Não vamos pensar nisso, não. Não, mas assim, a curto prazo. Mas assim, realmente assim, é uma grande justificativa para a questão de sustentabilidade. Assim, você apresentou mega soluções aí. E quem diria assim, quando a gente está tratando de uma disciplina aí de lighting design, a gente está falando de persianas, a gente está falando de prateleiras. Assim, soluções fenomenais. Assim, ainda sobre a questão da sustentabilidade relacionada das luminárias, qual a medida ideal no momento de aproveitar ou não os equipamentos antigos? Bacana. Então, só completando assim, né, que você falou, preciso vender luminárias. A gente nunca vai deixar de ter as luminárias, porque sempre vai haver a Uau! noite. Bom, as mudanças climáticas chegarem ao ponto da Lua não aparecer mais, eu realmente espero não estar mais aqui. Agora, esse dia, tá, gente? Mas, assim, como é que a gente pode aproveitar? Muito boa essa pergunta. Uma vez eu estava numa empresa grande automobilística, fazendo uma consultoria de ventilação, né? E aí eu estava conversando nada contra os engenheiros, mas a gente é um pouco diferente na forma de encarar algumas coisas. E aí eu estava lá com um monte de engenheiros mecânicos e tal, eu dei uma aula no Flipchart sobre insolação, você tem noção, levantei, falei de insolação para eles. E aí veio a história da luz também, porque eu tenho essa dupla face, né? Eu muitas vezes não consigo ficar só como consultora e acabo virando professora, imposta, né, a voz dali e começa a explicar. E aí, como falando de iluminação, ele falou, eu detesto LED. Eu falei, por quê? Não, porque a gente trocou todas as luminárias, todas as lâmpadas das luminárias aqui desse andar. Eu acho a iluminação horrível, ela ofusca, etc. Aí eu chego naquilo que você me perguntou. Até que ponto foi importante ter aproveitado aquelas luminárias? Elas não são luminárias para lâmpadas tubo LED, elas são para tubo fluorescente. Então, o desenho óptico, as aletas, todo o processo anti-ofuscamento é outro. Então, elas realmente não são a melhor solução para aquela lâmpada. Então, eu expliquei isso. Não sei, ele acreditou, mas, gente, quando a gente vai aproveitar, mesmo, principalmente quando a gente vai... Eu faço muitas experiências aqui em casa, né? Eu compro umas luminárias para testar, lâmpada que já liguei aqui, ficou cheirando plástico queimado, né? Eu tenho que fazer isso na minha casa, não para o cliente.
Você pode usar nosso laboratório, tá? Fica à vontade. Tá, nosso laboratório está à sua disposição, Lucia. Vai ser um prazer te receber. Eu e o Marcelo já fizemos isso no hotel uma vez, você acredita? Era tão escuro o quarto que a gente foi no supermercado comprar lâmpada, ficou ótimo. A gente depois chamou o gerente, falou: olha, repete o resto dos quartos aí. Então, são coisas da gente, né? Mas eu acho que você tocou num assunto muito importante. Pessoal, é importante, é sério, avaliar. Toda a luminária, que tem referência de uma fábrica como a Interlight, outras que nós conhecemos aí, como diz um grande velho professor meu, professor Kikerk, que tem pedigree, tem um nome a zelar, né? Ela traz informações técnicas. E uma coisa básica é dizer, olha, essa é uma luminária para tal tipo de lâmpada, com tantos watts de potência, com esse tipo de bulbo, sabe? Então, cuidado quando a gente vai aproveitar. Claro que, falando de sustentabilidade, tem que falar de aproveitar, claro que sim. Até de venda de material obsoleto faz parte do retrofit como payback. Mas cuidado com aquele barato que vai sair caro, porque eu volto na tecla do atendimento às normas técnicas, do atendimento à saúde do usuário desse espaço, que pode ser você mesmo no seu home office, né? Então, de repente, vou gastar mais R$ 250, ou se for uma, né? Ou, enfim, um valor de uma luminária totalmente nova, remodelada, com todos os efeitos óticos adequados, mas eu vou continuar tendo saúde. Então, acho que esse é um dos pontos. Outro é, conforme você vai introduzindo técnicas de automação, de dimerização, talvez essa luminária ela não vai atender. Então, é importante, na hora de fazer o projeto de retrofit, estabelecer essas situações, se vai atender as condições de saúde, conforto, e também as questões todas de tecnologia novas que vão ser colocadas ali também, né? Assim, eu acho que fica bastante claro a questão de que a gente fala hoje de luminárias, a gente fala de um elemento, um equipamento, algo bastante diferente do que a gente via lá no passado, que você chegava, você encaixava uma lâmpada no bucal e a coisa estava resolvida, né? Assim, que gerava luz, né? Dentro de todos os aspectos abordados. Então, quais as vantagens do uso da luminária, de luminárias com LED integrado? Pois é, essa é uma questão que vem se conversando aí no mercado. Que, a princípio, quando você fala que é uma luminária de LED integrado, que no momento em que essa lâmpada não mais produzir luz, vai ter que se jogar fora tudo, todo o conjunto luminária, lâmpada, soa no mercado algo que não tem retorno econômico. Então, a gente precisa sempre olhar, eu sempre falo, qual é o retorno econômico disso, evidente, eu sempre coloco isso para as pessoas com quem eu converso, com os clientes, e qual é a vantagem de qualidade. Então, se esse conjunto óptico todo, mais a lâmpada, né, o conjunto lâmpada luminária, tem toda uma garantia de fluxo luminoso, vida útil, ângulo de abertura, todo um conjunto, isso me parece algo... Eu que estava até olhando aqui, eu tenho algumas integradas em casa. Me parece algo, e inclusive com garantia de vida útil, acho que me parece algo interessante, porque eu não corro o risco, né, de ter uma lâmpada que não é adequada àquele conjunto óptico, ou realmente uma luminária ruim com uma lâmpada boa e aquele resultado não é o esperado. Por outro lado, acho que a indústria poderia, para melhorar a questão de custo, porque eu sei que isso não é barato, tentar algum tipo de sistema de substituição onde fosse necessário que fosse aquela lâmpada específica para funcionar ali. É isso que eu vejo, Ricardo, porque eu já tive uma aluna no curso de pós que tinha uma loja de produtos de iluminação, e ela falava, olha, professora, acaba que as pessoas só procuram preço. Então, divulgar nesse canal, em outros, que eu preciso buscar a qualidade também, é muito importante. Ela falou, eu não consigo vender muitas vezes porque as pessoas estão mais preocupadas com o preço baixo. E eu acho que dar essa informação, na hora que você está vendendo um produto que é composto de lâmpada e luminária, que você tem a garantia de todas essas características,
é um ponto importante. Você sabe, é interessante até quando você falou dessa coisa do varejo e da compreensão de tantos termos envolvidos, né? Como eu consegui tirar umas boas risadas suas antes da palestra, te lembrando de um termo, eu vou colocar aqui para as pessoas que talvez assim, os nossos contemporâneos se lembrem disso, que quando eu era criança, minha mãe mandava eu comprar uma lâmpada de 60 velas, de 100 velas. Na verdade, era a vela escrita com W, né? Porque a gente ela se referia a quantos watts deveria ter essa lâmpada. E aí, uma coisa, um questionamento do leigo, até comentado pela gestão comercial da Interlight, que fala, poxa, mas calma aí, eu tenho uma iluminação hoje de 100 watts, você vai trocar por uma de 10 watts, eu vou ficar no escuro. Então, assim, aparentemente, trocar uma luminária com lâmpada incandescente por uma de LED já apresentaria um resultado financeiro, porém sabemos que o estudo deve ser bem mais amplo, considerando fluxo luminoso, ângulo de abertura, entre tantas outras características que um equipamento pode possuir. Você pode descrever quais as questões que devem ser consideradas na substituição dessa peça? É importante, né? Porque eu conto isso em aula também, mas eu achava que eu falava, minha avó mandava comprar, falava que eram lâmpadas de 60 velas, né? Na Eu verdade, imaginava aquele monte de vela. sabe que era uma comparação com a luz de velas. 60 velas davam a luz daquela lâmpada, né? Então, é por isso. Depois, a partir de uma certa quantidade de 60, já não era mais tão parecido. Mas isso que você falou, principalmente para os leigos, né, para nós que estamos aqui, acho que a maioria que está aqui trabalha com iluminação, isso é uma questão até simples, mas para o leigo, com quem nós trabalhamos, é uma dúvida mesmo. E eu falo para o pessoal aqui do retrofit, quando eu dou aula de retrofit, olha, você quer economia de energia? Não vale simplesmente abaixar a potência. Por quê? Você tem normas de desempenho para atender. Então, eu tenho que abaixar o consumo, melhorando ainda muitas vezes, em muitos casos, a situação da iluminação está abaixo da norma e eu preciso elevar esse nível de iluminância no espaço de trabalho, enfim. Então, mas essa tecnologia que nós trabalhamos hoje, ela permite, isso que é o bacana da história. Essa substituição, bom, de incandescente por LED é um milagre, assim, realmente é um décimo, né, do consumo, da potência instalada e futuramente do consumo, quando for utilizado. Mas você tocou em assuntos muito importantes. Então, por isso, Ricardo, que os lighting designers, arquitetos, enfim, quem trabalha com iluminação, hoje se utiliza de programas como o Dialux, o Relux, que nos ajudam muito nisso, nesse balanço. Porque, por meio do programa, que quando eu estudei na FAO, a gente fazia isso na mão, tá, gente? Fazia ponto por ponto, pegava lá o catálogo da luminária, fazia. Nossa Senhora, quando eu olho para essa geração que eu dou aula, eu falo, gente, como vocês nasceram numa época muito boa, porém, tem uma coisa, o direito de errar quase que não tem, né? Então, esses programas, eles levam em consideração, como de novo, as empresas, elas produzem arquivos, que a gente chama de IES, que se adequam podem ser utilizados por esses programas, onde todas essas informações que você muito bem falou, fluxo luminoso, que exatamente é quanta luz, né, digamos, simplificando, vai sair desse conjunto lâmpada luminária, e isso é levado em consideração. Então, na hora que se produz esse ambiente, ele vem com a iluminância média, eu consigo saber em certos pontos como está essa iluminação. Então, daí eu acho a importância que eu vou defender aqui a nossa categoria, né, juntamente com a indústria, de consultar um lighting designer que tem esse equipamento, que tem esse conhecimento, sabe? Porque não é simplesmente trocar potência. Eu já comprei, eu e meu cunhado também, que adora isso, eu comprei uma lâmpada de 5 watts LED para pôr, ele comprou a de 4. A dele de 4 tinha mais fluxo que a minha de 5, né? Uau. Então, isso é a qualidade da indústria. Então, como ela consegue gerar mais luz com menor, isso se chama eficácia, nos lugares falam eficiência luminosa.
Quanto menor o lumen watt, aliás, quanto maior o lumen watt, mais eficiente é esse sistema. Mas não é só isso, né, Ricardo? A norma trata de temperatura de cor, em alguns casos específicos. Então, aquela questão da luz branca ou luz amarela. Infelizmente, muita gente acha que a luz branca ilumina mais que a amarela. Então, quem ilumina mais é quem tem mais fluxo luminoso. A sensação debaixo da luz branca é de você estar mais ativo. Por isso, a luz branca é utilizada em ambiente de trabalho, até um certo período do dia também, que depois tem que começar a amarelar para você ligar o ciclo circadiano. Mas é muita confusão em relação à cor. Você me falou um pouquinho antes. E todo mundo começou a trocar por lâmpadas brancas, infelizmente. Né? Essas lâmpadas brancas que a gente pode ficar submetido durante a noite trabalhando, tiram o nosso sono, a nossa melatonina não é segregada e a gente fica com insônia. Né? Então, a gente tem que lembrar disso, tem que lembrar de uma coisa chamada índice de reprodução de cor, que também aparece na nossa norma de iluminação. Então, quanto esse sistema reproduz fielmente a cor. Né? Então, existem os LEDs, eles têm um índice alto, 90%, então, felizmente, eles são bons também nisso, além de não ter radiação ultravioleta. Né? Então, pensar que a luz, a iluminação, ela é um sistema muito mais complexo que a gente pensa do que só trocar 100 watts por 10. Então, será que eu preciso que todo mundo veja a cor exata da camisa do Ricardo? É importante que a gente veja que aquele azul é aquele azul? Ou, nesse caso, não? Mas será que se eu estou iluminando um provador de um... Vocês já compraram uma calça que vocês acharam que era marrom? Vocês saíram na rua, era verde? Não vou falar o nome da loja, mas... Pode, né? Que coisa agradável. Então, o provador de uma loja, mais do que a vitrine, até é o momento em que a pessoa não pode se sentir... Fora aqueles espelhos que enganam, falam que você está magro, você não está, né? Mas, assim, você não pode se sentir feio, né? Tem uma iluminação que lava, então uma luz que deve vir de trás do espelho, que te ilumina pela frente e com a cor correta, né? Por isso que eu lembro da minha avó, você falou da sua, minha avó costurava e ela pegava a linha numa loja, depois ela ia comprar o tecido ou vice-versa, ela saía com a linha, ia na rua ver se as duas tinham a mesma cor. Eu era pequena, eu fui entender a minha avó na faculdade de arquitetura. A minha avó sabia que as Interessante. davam diferença. Então, ela sabia que no sol, a reprodução IRC, que eu disse para vocês, esse índice, né, que vocês devem saber muito bem, é a comparação do quanto essa lâmpada consegue reproduzir fielmente a cor que a gente veria lá fora. Quer ver salão de beleza? A gente pinta a unha achando que estava vermelho, sai lá fora é laranja. É horrível isso, né? Então, brincando aqui, gente, mas isso é muito sério em um ambiente de trabalho, né? É interessante a gente ter uma marca de época do final da década de 90, quando se falava muito em apagão, né? Dessa aqui teve aquela corrida maluca por lâmpadas mais econômicas, e como até você comentou um pouco antes, que tinham as amarelas também, mas todo mundo foi para branca, né? Então, assim, eu tenho a gente já pode falar de 20 anos disso daí, eu não quero lembrar que já tem 20 anos essa história. Mas até a semana passada eu estava passando com o Eduardo Becker, aliás, se estiver por aí, um abraço, meu amigo. A gente passando ali pela varanda do Cidade Jardim, aqui em São Paulo, com talvez um dos metros quadrados mais caros da cidade. Eu comentei com ele, eu perguntei assim para ele: olha, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo pode ter luz branca na varanda, Eduardo? Ele: não pode, Ricardo. Então, assim, talvez essa pessoa tenha uma memória afetiva lá da década de 90, né? É... Eu queria fazer um lembrete, assim, a gente fazendo referência à qualidade de iluminação. Nós, da Interlight, nós desenvolvemos um e-book da linha Pico, que fala de miniaturização e qualidade visual de iluminação, tá? Em todos os aspectos, reprodução de cor, conforto óptico, por aí vai. Tá? Esse e-book está sendo um sucesso, a quantidade de downloads está cada vez maior.
Então a gente espera que o conteúdo esteja contribuindo no projeto de vocês. Quem ainda não baixou, eu vou colocar o link, tá, para que vocês tenham acesso a esse conteúdo rico. E se por acaso você já baixou, quer receber maiores informações da nossa equipe técnica, mais um detalhamento maior, se por acaso for necessário, ainda possível, ou quiser um auxílio para especificação do produto no seu projeto, tá? Eu vou colocar uma enquete aqui para que vocês respondam. E a nossa equipe técnica vai retornar a vocês dando esse auxílio, esse apoio nessa especificação, tá? Também é muito importante, mandem suas perguntas, ainda dá tempo, no final da palestra teremos respostas da Lúcia. E para concorrer a uma luminária Pico, eu estou falando no final da palestra, teremos respostas da Lúcia, e vamos lembrar que tem um canal direto para conversar com a Lúcia também, vai lá no LinkedIn, tá? Coloca lá, Lúcia Pirró, tá? Sigam assim tranquilamente, vocês têm uma ótima referência para consultas sobre esse e tantos outros assuntos, como descrevemos no rico currículo da Lúcia. E para concorrer a uma luminária Pico, exatamente essa que estávamos falando agora do conteúdo rico, do e-book, você deve fazer um post lá no Instagram, tá? Poste uma imagem no Instagram assistindo a palestra, tá? Se for um selfie, assim, mais legal ainda. Você deve marcar os perfis @interlight.oficial e @revista Lume Arquitetura. Vale tanto no feed quanto no Stories. Nós sortearemos e publicaremos no decorrer do dia o nome da ganhadora ou ganhador no perfil da Interlight. Lúcia, vamos continuar? Perdão pela interrupção. Assim, eu falo mais do que o Homem da Cobra. Eu sei disso, Lúcia. Oi? É hora do plim-plim aí. Bem, vamos lá. Lúcia, sendo a economia de energia um dos benefícios da modernização da iluminação, é possível estimar um tempo médio para retorno do investimento no retrofit? Existem vantagens indiretas, como o aumento da produtividade? Assim, né? Então, bom, a gente fala muito, quando vocês forem fazer algum retrofit, existem muito, às vezes é importante colocar, no caso de nós, projetistas, arquitetos, lighting designers, né, e outros colegas que estão aqui ouvindo, estabelecer, às vezes, alguns cenários de retrofit. Então, às vezes, eu já cheguei a fazer 3 cenários, né? Por exemplo, só trocando as lâmpadas nas luminárias que a gente considerou que eram ok, né? Substituindo alguns sistemas, fechamos num tipo de retrofit. Vou chegar na sua pergunta do retorno. Um outro cenário já seria com a substituição das luminárias, com equipamento mais moderno, mais apropriado, inclusive, para aquele sistema, para aquele ambiente, mais um sistema de automação integrado e tal, segundo cenário. E ainda teria um terceiro cenário, muitas vezes, que aconteceu numa indústria que a gente fez um trabalho, que era a substituição de todo o sistema de iluminação natural da fábrica. Aquelas aberturas, né, a gente chama de sheds, tinham um sistema que já estava acrílico, que já estava totalmente amarelado, e que, se fosse trocado por um novo sistema de transmissão de luz natural, a gente ganharia muito na economia de energia da fábrica. Mas o custo era muito, muito alto. Teria que parar a fábrica, trocar aquilo tudo, mexer no edifício. Então, é muito sábio e não assusta o cliente quando a gente estabelece cenários e vê o que isso interessa a ele. Os 3 são bons, né? E quando a gente faz esse cenário, a gente tem que colocar o custo disso, equipamento, mão de obra e mais alguma outra coisa que vocês possam imaginar em termos de dias parados, se for o caso, né? O que isso impacta. Não se excede se houver a venda de algum tipo de equipamento obsoleto, se for possível colocar na negativo, e Interessante. pelo consumo de energia que vai ser reduzido,
mensalmente, a gente faz em quantos meses nós chamamos de payback, em quantos meses esse investimento é pago, ele se paga, né? Você falou de um tempo de retorno. É lógico que quanto mais baixo, né, Ricardo, mais a pessoa vai sentir que valeu a pena. Então, um ano é um número que soa bem, um ano e pouquinho. Então, por exemplo, esse primeiro cenário que eu te falei, eles pagavam em 6 meses, os segundos pagavam em 1 ano e meio, o terceiro subia para 4 anos, mexendo com toda a parte do edifício, né? A fábrica optou por fazer o de 4 anos, porque para eles, como eles são donos do edifício, a economia é muito grande e a qualidade da luz da fábrica ficar muito melhor, eles optaram por isso. Mas é importante a gente saber que existe, sim, uma sensação no mercado de que isso tem que ter um retorno. E a gente chama de payback. Então, o final aí da história é apresentar esse cenário completo para o cliente. Vai custar tanto, vai ter a mão de obra para retirar as luminárias, a mão de obra para colocar, se eles não tiverem quem faça isso, não pode esquecer. E outra coisa importante, quando vocês fizerem um retrofit, quando a gente faz isso, é muito sério, assim, é importante colocar para o cliente que é bom que se substitua tudo de uma vez. Não só o que está queimado, porque aí sim você tem um retorno na conta de energia dele, vai ver que diminuiu tantos X reais, e que isso vai ser pago em tantos meses, né? Olha, essa coisa do retrofit, gente, ela é tão importante que na década de 80 surgiram no mundo, no Brasil, na década de 80, empresas chamadas ESCOs, Energy Saving Companies. No Brasil, elas têm esse nome também. E são empresas que hoje fazem grandes retrofits com dinheiro próprio. Então, é uma coisa que se chama contrato de performance. Digamos que vocês têm um clube, um grande clube, uma área imensa, sei lá, um hotel, fazenda, uma coisa assim, com uma área grande, e que o investimento seria muito alto, tá? Então, o que essas ESCOs fazem? Eles têm convênios com alguns bancos ou recursos próprios deles, e aí eles fazem assim, fazem um estudo de retrofit, e o teu cliente não põe um centavo. Ele só vai ganhar, a ESCO só ganha se houver retorno. Então, ela fica com o retorno dos primeiros 2 anos e depois você fica com o resto. O trabalho dela se paga apenas se houver eficiência. Olha que bárbaro, né? Você pensar no contrato de performance. Ganha, ganha. Então, o cliente está tranquilo. Bom, se não der certo, né? Você não vai ganhar nada. E não põe R$1 nem para comprar uma lâmpada. Então, isso é muito interessante para grandes obras, procurar esse tipo de coisa. Eu imagino que o que eu achei muito interessante disso, que é uma prova que o negócio funciona, porque ninguém vai entrar no jogo para perder, né? Nossa, nós temos um amigo de Minas Gerais que ele tem a ESCO dele, ele conseguiu registrar a ESCO dele como ESCO, o nome dele. Nossa, ele começou na garagem de casa, ele tem hoje um prédio, e ele só trabalha com retrofit de tecnologia, só faz o bem. É o tipo da pessoa que eu falo assim, nossa, ele tem o que ele tem hoje só melhorando a vida das pessoas. Legal, né? Fenomenal, fenomenal. Ô, Luciano, conta uma coisa. Eu só quero lembrar que a gente tem ainda um espacinho para respostas, respostas da audiência, para respostas às perguntas da audiência. Então tem um tempinho aí, mandem suas perguntas, tá? Por favor, para a gente tirar o máximo, o melhor, construir o melhor conteúdo com a Lúcia. Ô, Lúcia, você sabe teve um aspecto que você colocou que é muito interessante, que a tecnologia, assim, ela galopa a passos largos, né? E a gente sabe que assim as maiores inovações ainda são muito caras, e aí com o passar do tempo elas vão ficando mais baratas, já que vão surgindo outras ainda mais eficientes. É certo que talvez isso seja equalizado ali no orçamento do retrofit, né? Então, dentro dessa questão, inovações muito onerosas devem ser abandonadas para acelerar o retorno do investimento? A palavra devem é pesada, né? Tá bom, podem. Quando você vai para a Tá. academia, cada palavra que você fala, você já percebeu que é a terceira vez que eu faço isso.
Mas Não, eu gostei disso, elas têm força. tem um A, se você falar história, a história dos edifícios de escritórios no Brasil. A história é toda a história, não é? Você fala história, Sim. sem o a pessoa baixa a expectativa, não é? Sem o A na frente, essa expectativa pode ser uma parte da história. Mas voltando Aham. à sua pergunta, é muito importante. Olha, eu uma vez, vou te contar uma coisa interessante, tive uma palestrante numa aula minha de graduação de iluminação, que é uma ex-aluna da Belas Artes, lá onde eu trabalho, que trabalhava na Philips. E ela veio fazer uma palestra sobre LEDs, porque faz muitos anos e era uma coisa nova demais. E uma aluna, ela falou, eu trabalho com isso e eu não consigo usar dessa marca aí, porque ela é muito cara e meu cliente não quer. Ok. Aí ela disse o seguinte: olha, às vezes é um erro de especificação, foi até chato, né? Porque você pega um produto da Interlite ou de qualquer outro fabricante desses que dão essa informação boa, é uma empresa, né? Como eu disse, que tem um nome a zelar. Você preste atenção se o seu cliente precisa de tanta coisa assim. Por exemplo, falou: olha, se você compra uma lâmpada que vai durar 60 mil horas, isso também é uma coisa. Se para você pode ser de 30 mil, é um outro preço. Então, às vezes, a gente também precisa tomar muito cuidado na especificação, se é necessário aquele produto tão caro, com tanta qualidade. Por exemplo, um sistema que tem que durar tantas mil horas, numa fábrica, numa faculdade, todo um ambiente em que tem muita quantidade de pessoas e qualquer substituição é complicada, né? Tem que ser programada. Quanto mais vida útil, melhor. Mas será que na sua casa, que você vai lá e troca a lâmpada, que você acende meia hora por dia, eu falo que tem luminária lâmpada aqui que vai sobreviver a mim. Provavelmente ela vai durar mais que eu. Né? A Como gente acende, tartarugas. nunca, né? Aquela nunca acende, é um ambiente lá que fica 5 minutos e apaga. Então, se você for ver em 1.000 horas ali, aquilo vai durar mais de 10 anos. Então, e você onerou o projeto do seu cliente desnecessariamente. Então, por um lado, primeiro que o mercado tem vários, você pode comprar grife também. Então, tem designers que produzem peças que são verdadeiras joias, e elas têm um valor, né? Certo? Como qualquer produto que você põe móvel na sua casa, né? Um tapete, quer dizer. Então, o cliente precisa saber se você está querendo pagar, não só pela grife, mas pelo design especial dessa peça. E, às vezes, é nosso trabalho também buscar valores comparativos e mais acessíveis. Então, eu acho que simplesmente abandonar é uma coisa muito assim de primeira mão, não. Isso é uma coisa que você falou que é muito importante. Mas esse é muito caro, mas isso... calma, porque pode ser um pouco mais caro, mas dá um prazer enorme, é uma qualidade muito maior, ela traz outro tipo de recurso, o cromado dela não fica feio, uma luminária de mesa que vai durar a vida inteira, a pessoa vai ter aquilo, olho para ela todo dia, putz, que luminária maravilhosa, que sistema incrível. Então, isso tudo depende muito da gente conversar e trazer opções para o nosso cliente também. Eu acho que é nisso que as empresas oferecem, às vezes, produtos mais caros, né? E que cabe a nós também fazermos essa leitura. Será que eu preciso do... Olha, um exemplo último que eu vou dar para vocês. Às vezes, eu estava fazendo um trabalho de absorção acústica para um colega, então eu estava especificando forro, né? E aí eu fui para uma linha, já que eu... Nossa, ele falou, olha, eu tenho pouco dinheiro, o cliente não tem muito, precisa ser um forro barato. Eu falei, que coisa, né? Aí eu fui lá para uma linha de forro mais, que eu achava, né, mais top. E, no fim, aquele forro mais barato, mais fininho, era o que precisava para aquela sala, né? Então, nem sempre porque é mais caro é melhor também. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de verificar, não onerar o nosso cliente desnecessariamente, e, ao mesmo tempo, se tiver que ser para aquilo que ele deseja, para pontuar uma certificação, para gerar uma... né? Aí a gente tem que pagar o preço, acho que por aí.
Muito interessante, eu acho que com essa resposta, inclusive, você fundamenta por que você lá no início falou, Ricardo, não é receita, tá? São alguns pontos que devemos analisar, porque realmente não existe fórmula, a gente tem aí diversas variáveis que devem ser analisadas e casadas para que a gente encontre uma resposta. Inclusive, da necessidade de se investir numa luminária, que é uma lâmpada com asa do Ingo Maurer, que custa uma fortuna, mas que aquilo vai ficar vivo por muito tempo. Você que sabe. Muito bom, muito bom. Lúcia, a gente tem aqui algumas perguntas enviadas pela audiência. Eu quero colocar para você. Eu tenho, bem, eu não sei qual a ordem exata. Tá bom, vamos começar aqui pela Thaís Gross, tá? Bom dia. Além do alto IRC, a temperatura de cor irá interferir na reprodução mais fiel da cor? Se sim, qual a temperatura mais adequada? Boa pergunta. Olha, quando o IRC é alto, Thaís, né? Thaís Gross. Olha, Thaís, quando, em geral, tá bom? Quando o índice de reprodução de cor é alto, é, essa questão da cor, ela vai ficar imperceptível praticamente, tá bom? Mas quando você pega, por exemplo, uma lâmpada fluorescente tubular, que em geral ela tem uma reprodução de 80%, 85%, que é o que mais tem no mercado, fluorescente, tá bom? Você percebe que tem 15% aí de reprodução que não é boa, né? Então, onde que há essa perda de reprodução de cor? Aí vai ter uma ligação com a cor da lâmpada. As lâmpadas mais brancas vão reproduzir melhor os azuis e verdes, e as amarelas vão reproduzir melhor os amarelos, vermelhos. Então, se você tiver com índice de reprodução de cor mais baixo, ela for amarela, ela vai perder a qualidade dos azuis, e vice-versa. Mas se o índice de produção de cor é alto, não deveria acontecer essa perda por mudança da coloração. Importante é a gente saber que a cor da luz, ela impacta muito mais na nossa percepção sobre o ambiente, né? Na sensação de aconchego. Então, por isso que quando o Ricardo fala, uma varanda não pode ter iluminação azul. Não! Né? No sentido, pensa em você no restaurante carésimo com uma luz branca em cima. Que desastre! Né? Então, a luz amarela dá aquela sensação de aconchego. Por isso que existem amarelos mais amarelos, não tão amarelos, e o branco, ele gera no nosso cérebro uma sensação de mal acordado. Então, pode ser tão acordado que depois você fica sem sono à noite se você ficar nessa luz muito tempo. Eu tive um aluno de graduação agora no home office e ficou desesperado porque o pai dele trocou as lâmpadas todas por 6.500 Kelvin. Pensa num treco azul dentro do quarto. Ele chamou o pai na aula para mim. Gente, o Mico explicando para o pai do menino: olha, o senhor deveria. Essas coisas acontecem nesse momento das aulas remotas, né? Então, isso é importante. Por isso que eu volto a falar nos equipamentos, nas lâmpadas, das fábricas que fornecem. Olha, a gente tem um e-book da Interlight, quer dizer, quais são as empresas que te dão tudo para você pegar e detalhar essa capacidade de reprodução de cor, fluxo luminoso, etc. Essas são as empresas que a gente tem que privilegiar e começar a utilizar, sabe? Eu acho. Né? Lúcia, temos assim boas perguntas aqui. Assim, tem uma, inclusive, eu achei uma pergunta tão legal, mas a pessoa estava meio tímida. Ela mandou aqui anônima. Mas tá bom, vamos lá, anônimo, bom dia, tá? Muito obrigado pelo envio de uma pergunta tão legal, entre outras que nós vamos ler aqui também. Você acredita que a automação dos sistemas de iluminação pode ser uma proposta interessante visando a eficiência energética das edificações em caso de retrofit? Puxa, claro que sim, claro que sim. O sistema de automação, mas é muito importante para os projetistas pensarem que é algo que tem que entrar na conversa muito rápido.
não é algo que a gente deve procurar depois, tá bom? Todo o sistema tem que ser pensado já imaginando que vai haver automação ou não. Quem já trabalhou com isso, que está me ouvindo, fala, nossa, verdade. O sistema elétrico, vai mexer com o projeto de elétrica, vai mexer com muita coisa. Acredito sim, quem fez essa pergunta provavelmente já até teve essa experiência. Acho sim, cada vez mais acredito que o sistema de automação sistema de automação no Brasil começou na residência. Nos países europeus, eu conheço alguns casos, tudo começou exatamente onde não tinha a facilidade do controle individual. Onde é isso? Nas escolas, nas faculdades, nos escritórios, quer dizer, são muitos usuários. Quem é a pessoa que vai abrir a janela? Quantas vezes entrei em sala de aula, estava um calor e ninguém abria a janela, a luz estava fraca e ninguém acendia, porque as pessoas não são as donas daquele espaço. Então, controlar se o sol, principalmente a luz natural, né? Se o sol foi embora, voltou, se está escuro para quem está perto da janela, é muito importante que tenha um sistema automatizado, que dimeriza essas luminárias perto da janela, para só acionar o fluxo luminoso necessário. Como que a gente vai fazer isso na mão, num grande escritório? Ninguém vai fazer isso. Então, todo mundo acende todas as luminárias. Pensem, pessoal, isso é uma coisa que eu falo muito. Se a gente fosse fazer a conta de todas as primeiras fileiras de luminárias que ficam acesas do lado de grandes janelas todos os dias nessa cidade, não num prédio só, é pouco. Multiplica por 45 andares, todos os dias, às vezes as noites inteiras, e que não houve um sistema que desligou. Né? Então, a sua pergunta é mostrar que também é custo-benefício ambiental, mas é para o cliente também, pensando nesses casos de ambientes que ficam acesos desnecessariamente. Né? Fantástico, fantástico. Você sabe, a gente tem uma observação aqui do Marco Eugênio, do Marco Teran. Imagino que Lúcia Pirro esteja falando neste webinar sobre as certificações BREEAM, BREEAM, LEED, WELL e Edifícios Verdes. Isso, Lúcia? Também. A gente pode... eu esqueci seu nome, mas enfim... O Marco. Marco, a gente pode focar... Esses trabalhos podem vir para você de quem está fazendo uma certificação ou não. Por que eu vou ter que fazer isso só porque vai certificar, né? Aliás, eu falo para meus alunos, primeiro dia de aula de sustentabilidade, assim, olha, eu vou colocar nas suas costas uma responsabilidade e não vou tirar. E como fui eu que pus, só eu que posso tirar, né? Praga de mãe, né? Então, assim, nós temos, por razões éticas, profissionais, oferecer sempre o melhor. O que é o melhor? Melhor para o meu cliente, melhor para o mundo, né, inteiro, o sistema todo. Então, eu vejo as certificações, eu trabalho com certificação LEED desde que ela surgiu no Brasil, fui uma das pessoas que ajudou a traduzir, discutir, fazer questionamentos para os órgãos americanos, sou HBC também hoje, então eu gosto das certificações porque elas me dão um checklist, faço certificação também, mas eu tive muitos clientes, grandes clientes, que nos procuraram como empresa para fazer algo eficiente, porque eles queriam que fosse. Ponto. Esse é o cliente dos sonhos, né? Porque ele não está preocupado com o selo na porta, mas vai ser prata, vai ser ouro, tal, não. Ele quer o melhor para o funcionário, ele quer colaborar, então esse é o melhor cliente que você pode ter. E não se privem de oferecer o que é correto, o que é reciclável, o que gasta pouca energia, o que melhora a saúde das pessoas, porque nem sempre vocês podem ter surpresas com seus clientes, que eles vão querer, se você explicar direito, né? Muito bom, muito bom. Luciano, a engenheira Fernanda Almeida, ela coloca aqui para gente, lembrando da pergunta do início, esse daqui é muito interessante. Fernanda, obrigado por ter voltado, tá? Eu vou até começar de novo a pergunta. Lembrando da pergunta do início, antes do reinício da palestra,
O retrofit entraria em qual etapa de um demonstrativo energético? Bom, é uma pergunta assim que eu não sei se eu te entendi direito, tá bom? O que você está chamando de demonstrativo energético? Então, por exemplo, se a gente for trabalhar numa reforma, numa requalificação, que eu acho que é uma palavra mais legal, de um grande edifício. Então, eu acho que uma das questões que mais pega, né, uma das questões que pega muito para o cliente é a questão energética. E aí vai haver o retrofit, muitas vezes, de sistema de ar-condicionado, de janelas, etc., e você vai acabar entrando no pacote mesmo. Não creio que seja algo que vá lá para frente. Então, isso no caso de você estar fazendo uma requalificação, ele já vai entrar no meio de todo um processo de reforma de construção, pintura, o que mais for, e mais já a substituição dos sistemas. Agora, me ocorreu uma coisa interessante com a sua pergunta. Eu acho que as pessoas devem se preparar para o retrofit. Não porque a certificação LEED vale por 4 anos, eu tenho que fazer de novo. Isso pode ser uma questão que o Marco tocou, e talvez ele saiba disso. A certificação para edifício existente, a gente está fazendo uma agora, a gente já pontuou para o cliente, ó, são 4 anos de validade, que 4 você tem que fazer de novo. Né? Então, como é que eu me preparo para que daqui a 4 anos eu faça um retrofit? Então, aí sim ele entra numa conta, numa consideração de, poxa, se eu tenho que fazer uma nova substituição daqui a 4 anos, então, desde aquela história, será que eu preciso fazer um sistema que vai durar 20, né, que vai durar 30? Então, aí eu vou estabelecer o retrofit como rotina. E aí ele entra num processo do primeiro projeto, para que daqui a 4 anos seja substituído, e aí vocês pensem que os sistemas de automação, de lógica e de dados, lembrem sempre disso, os sistemas não analógicos, os analógicos eu tinha que mexer com fiação, eu repartir novamente as salas, eu tenho que mexer, colocar interruptor novo, né? Eu tenho um sistema desse integrado, eu vou lá no meu iPad e programa, olha, agora vai acender junto a luminária 1, 2, 3, 4, separado da 5, 6, 7, 8, e o forro está lá, entendeu? Então, eu posso pensar em retrofits muito menos onerosos se isso for uma política da empresa. Eu acho por isso que é a questão do conceito do retrofit ele entrar na conversa. Então, mesmo num projeto novo, se é uma política da empresa, a cada 4 anos modificar o layout, etc., poxa, olha quanta coisa você pode trazer para uma conversa em termos de custo-benefício, menos obras, etc. Né? Eu acho que entra muito numa conversa até de um projeto novo, deveria se pensar nesse processo de trocas. É isso. Você está mutado, Ricardo. Eu Não sei. estava mudo. Eu estava mudo. Eu queria colocar uma última questão. Eu peço desculpas a quem mandou mais perguntas, que talvez o nosso tempo já está estourado. Lúcia, parabéns, campeã de perguntas. Assim, Lúcia Responde é um programa novo, tá? Que a gente pretende lançar. Eu queria ir por uma última pergunta da Tereza Massa. Me incomoda essa tendência de encherem as fachadas residenciais de rasgos e pontos de luz excessivos. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Bom, eu acho que esse teu sinal é uma coisa... Eu nunca desprezo nada que me falam, principalmente os usuários de um edifício. Né? Eu acho que se causa em você uma sensação ruim, a gente deveria levar em consideração. Há uma tendência mesmo de utilizar LEDs e até no residencial, eu tenho reparado nisso também, para valorizar o edifício, como a gente faz iluminação de monumentos, de fachadas, acho que é um pouco isso, né? Mas eu acho que assim, eu nunca tinha pensado sobre isso, que isso incomodaria uma pessoa, meu prédio não é assim, né? Mas eu acho que é algo que a gente pode começar a investigar.
e os projetistas também. Sabe, pessoal? Nós fazemos as coisas para as pessoas. E esse alerta que foi levantado aqui, todos nós que estamos ouvindo, deveríamos pensar. Talvez um período que isso fique ligado, um momento que isso fique ligado, não o tempo todo, né? Mas se incomoda um usuário, um que seja, é importante. A gente trabalha com uma coisa, com uma técnica de pesquisa que vocês deveriam começar a pensar também, que chama-se avaliação pós-ocupação. É um sistema de realimentação de projetos que pouquíssimas empresas utilizam, acho que muito poucas, a gente usa muito na academia isso, em pesquisa, que é ouvir o usuário. Porque eu sou o maior sabedor, o maior bambambam, eu sei que você deve engolir isso, será que é assim? Ou eu devo conciliar o que eu posso te oferecer que você não sabia, sobre saúde, sobre que a luz branca não vai tirar seu sono, versus o que te deixa feliz, né? O que te incomoda. Então, assim, eu acho que a iluminação de fachada é uma técnica lindíssima, acho que os LEDs, eles dão muito vigor a isso, mas nunca pensei, sinceramente, a respeito de que no residencial, por exemplo, pode ser algo que incomoda. E tudo, o pessoal que projeta, menos é mais. Valorizar efetivamente alguns pontos desse edifício são muito mais valiosos do que deixá-lo parecendo realmente uma árvore de Natal, se isso acontecer. Não é o melhor. É melhor valorizar um ou outro ponto discretamente. Vocês podem ter vários cenários, né, eventualmente, sei lá quando desligar tudo, mas não exagerem. Pensem muito bem antes de fazer isso e pensem numa coisa. A gente pode criar um efeito chamado poluição luminosa. Talvez ela esteja se referindo a isso. Você sabe que os observatórios astronômicos estão se distanciando cada vez mais, não tem mais como enxergar o céu, graças às luzes da cidade. Então, uma das regras da certificação LEED é a gente controlar os fachos de luz, tem que desligar durante a noite, tem que jogar as luminárias públicas com iluminação para baixo, para que as pessoas possam enxergar. Que estrela a gente vê no céu em São Paulo? Não é só porque está nublado, é porque tem muita luz vinda da cidade. Então, pensem em reduzir a poluição luminosa, os pássaros ficam completamente malucos, os insetos, as plantas ficam estressadas, sabia que planta também tem que descansar da luz, gente? Então, pensar que a poluição luminosa é um grave problema das cidades hoje. Muito bom, muito bom. Eu quero fazer um lembrete para quem perdeu algum pedacinho desse maravilhoso bate-papo, tá? Você pode conferir a íntegra lá no site da Interlight, www.interlight.com.br, tá? Hoje mesmo estará lá, tá? Inclusive com aquela interrupção que a gente se contornou super bem, né, Lucia? Foi super legal. Perfeito, perfeito. Lucia, conta pra gente, assim, eu acho que deu para perceber, mas queria ouvir nas suas palavras, com as suas palavras, né? Qual é a sua luz? Pode ser metafórico. Eu acho que eu não entendi essa pergunta. O Na que te verdade, ilumina? Qual é a sua luz? Essa é de surpresa. essa foi bem... olha, eu acho que essa possibilidade de compartilhar conhecimentos, nunca imaginei duas coisas na minha vida, que eu ia ser uma boa mãe e que eu ia ser uma boa professora. E eu tenho muitos feedbacks positivos da minha vida de mãe, graças a Deus, e da minha vida como professora. Então, compartilhar conhecimentos, compartilhar experiências, elas me dão muita alegria. Por isso que esse momento remoto, eu acabava as aulas chorando, às vezes, sabe? Desligava o computador e dava boa noite para os alunos, 11 horas da noite, e sentava na minha cadeira e ficava chorando copiosamente porque eles iam me abraçar. E são jovens grandes, né? Contam as coisas da vida, a gente se renova com isso. Então, eu acho que, além de gostar muito de tecnologia, de arquitetura, que me inspira realmente todas as áreas de tecnologia, eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Então,
quando a gente é convidado, assim, dá um pouco de nervosismo, porque sei lá o que vão perguntar, né? Mas poder compartilhar um pouco que eu sei me dá muita alegria. É maravilhoso, assim, assim, sinta-se abraçada, tá? Assim, porque realmente receber esse conteúdo maravilhoso também dá muita alegria para a gente. Acho que traz luz para o nosso dia. Muito obrigado por compartilhar assim um estudo tão longo, tão trabalhoso, assim, e enfim, para quem eu peço desculpas pelas perguntas que nós não pudemos responder. Tá? Assim, sigam o perfil Lúcia Pirro lá no LinkedIn, tá? E aí, Lúcia, vai chover pergunta lá agora, você me desculpa. Bem, eu quero chamar a audiência para conferir o conjunto de soluções que a Interlight oferece para o seu projeto. Baixe o catálogo na tela que se abrirá após o término desse evento. Confira os detalhes de todas as virtudes de parâmetros internacionais que a iluminação 100% desenvolvida no Brasil pode oferecer. E também, tá? Na próxima quarta, dia 12, às 10 da manhã, nós teremos uma conversa sobre iluminação de patrimônio histórico com a Márcia Chamichais. Tá? Temos um conteúdo bem legal, tem, assim, aliás, de cenários maravilhosos lá de Pernambuco. A Márcia tem um trabalho bastante legal lá, então, por favor, vocês vão receber o link para inscrição, estejam conosco, tá? Quero também fazer mais um lembrete para o recado do sorteio, que nós divulgaremos o nome da vencedora ou vencedor no nosso Instagram. Dá tempo ainda, tá? Façam uma selfie, assim, super legal, assistindo este webinar. Tá? Marquem lá o perfil @interlight.oficial e @revista Lume Arquitetura. Tá? Corre que ainda dá tempo de concorrer. Também entrem lá no LinkedIn, Lúcia Pirro, tá? Vai, assim, Lúcia, desculpa, vai chover pergunta. Não tem como, tá? Porque, assim, que conteúdo maravilhoso. Muito obrigado, tá, por compartilhar esse estudo com a gente, por compartilhar essa hora deliciosa e deixar a nossa semana mais iluminada ainda. Ótimo, que gostoso, foi tranquilo, foi muito gostoso. Eu agradeço o convite aí de vocês, da Interlight, de ter essa oportunidade de compartilhar e, às vezes, tirar alguma dúvida, e eu espero ter inspirado vocês. Essa é a minha alegria, tá bom? Sem Obrigada, gente. dúvidas. Muito obrigado, muito obrigado. Um ótimo resto de semana para todos, tá? Lembrando que tá friozinho, hoje é dia de feijoada de novo aqui em São Paulo, né? Semana passada eu sei que eu recebi algumas mensagens, as pessoas falaram que aderiram à minha feijoada. Eu recomendo hoje de novo, tá? Uma ótima tarde a todos. Até a semana que vem. Obrigado, Luciano. Eu tô ao vivo. Espero que isso não tenha ficado gravado.
Espero que a imprensa não fique sabendo.